sou a Stephanie, do Chenoelle. Antes de começar esse vídeo, eu queria dar um aviso. Amanhã, às 9 da noite, a gente vai ter um ao vivo aqui nesse canal. Faz muito tempo que eu não faço ao vivo e eu tô com vontade de fazer ao vivo. Vai durar mais ou menos uma meia hora, uns 40 minutos, que é pra ninguém ficar cansado também, né? Vamos aproveitar o fim deste feriado bem juntinhos. Tava pensando no que falar, né, no vídeo de hoje. Se tem uma coisa que vocês pedem pra mim em qualquer rede social, é pra falar sobre livros. Queridos amigos e amigas, nós vamos ter 3 dicas de livros que mudaram a minha vida. No caso, são esses livros aqui. Livros que eu sempre sugiro quando alguém me pede alguma coisa pra ler. Sem mais delongas, o primeiro livro, Extraordinário, da R.J. Palacio. Eu acho que é assim que fala. Extraordinário é um livro sobre uma criança, o August Pullman, e todo mundo chama ele de Og. Uma criança de 10 anos. Ele nasceu com uma doença que deixa o rosto dele meio deformado. E ele já passou por várias cirurgias, mas ele tem essa condição de saúde. E por conta disso, ele sempre estudou a vida inteira em casa. Até que a família decide que é hora dele ir pro mundo real e estudar com crianças da idade dele. E aí que as coisas começam a acontecer. E nesse caso, é uma pessoa que é muito diferente por uma condição de saúde, mas meio que metáfora para todas as diferenças que a gente vê todos os dias, né, na nossa vida, que apresentam alguma característica com a qual a gente não tá acostumado, que a gente não vê sempre. E aí, o que eu acho muito maravilhoso é que o Og, apesar dele ter 10 anos, ele é bem assim maduro pra idade dele. Óbvio que ele tem muitos momentos que você realmente fala: sim, é uma criança de 10 anos. E ele tem algumas ideias e pensamentos que faz a gente pensar muito, muito, muito mesmo. Eu chorei muito lendo esse livro, porque é meio que o tempo todo você se depara com situações que você já viu alguém passar, ou que você já passou, ou que você já fez alguém passar. Você pensa sobre aquilo e faz você pensar muito sobre a maneira com que você lida com outras pessoas no seu dia a dia. E aí o Og, ele tem um professor, o Sr. Browning, que logo no primeiro dia de aula ele fala que os alunos precisam ter bons preceitos para levar com eles durante a vida, que são tipo frases inspiradoras. Entre escolher tá certo e ser gentil, sempre escolha ser gentil. Eu inclusive falei sobre gentileza nesse vídeo que você pode ver clicando aqui. E aí tem uma frase que é do próprio Og, que é linda. Toda pessoa deveria ser aplaudida de pé ao menos uma vez na vida, porque todos vencemos o mundo. Essa frase pra mim resume muito do que é o extraordinário. Inspira muito a gente a ter uma vida extraordinária e a gente levar uma vida mais gentil com a gente, com os outros, com as diferenças. Esse livro é muito rapidinho de ler, ele tem 318 páginas, só que a letra dele é bem grandinha até. Uma história bem envolvente, fica lendo até acabar. Com certeza vai fazer você pensar na vida por um ângulo um pouco mais leve e belo e gentil com as pessoas. O segundo livro, eu acho que vocês já cansaram de me ouvir falar, mas talvez não, que é o meu livro preferido da vida, que é O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. Toda vez, em qualquer lugar que alguém me pergunte o meu livro preferido, eu respondo que é esse livro, porque não tem como eu responder outro. O Filho de Mil Homens é o livro mais lindo que eu já li na minha vida. É a história de um homem de meia idade, o Crisóstomo, e ele é pescador e ele vive uma vida solitária, e o sonho dele é ter um filho e uma mulher. Esse livro, ele nos apresenta personagens e histórias muito diferentes. Todos esses personagens, eles têm em comum que eles passam por algumas situações que mostram como a natureza humana pode ser horrível. E como às vezes eu costumo dizer, como a humanidade deu errado. E aceitar o outro e ser bom com as pessoas e não fazer mal às outras pessoas é uma coisa muito simples, mas parece que na real não, porque tá todo mundo brigando entre si, querendo ser melhor do que o outro. E aí esse livro fala muito disso e mostra essas situações e de como essas histórias vão se costurando e criando uma
sensação de afeto, acolhimento e amor que é impossível não sentir. Você vai lendo e é uma escrita tão linda, você sente aquele amor emanando, e é um amor de todos os jeitos, é o amor romântico, é o amor fraternal, é o amor de amigo. Várias vezes eu tinha vontade de falar para as pessoas que eu gosto o quanto eu gosto delas. Tem algumas frases que são muito maravilhosas nesse livro e eu vou ler alguma delas para vocês. Pensava que quando se sonha tão grande, a realidade aprende. Deve nutrir-se carinho por um sofrimento sobre o qual se soube construir a felicidade. Repetiu muito seguro. Apenas isso. Nunca cultivar a dor, mas lembrá-la com respeito, por ter sido indutora de uma melhoria, por melhorar quem se é. A aprendizagem estará feita e o caminho livre para que a dor não se repita. Uma pequena explicação de por que se chama O Filho de Mil Homens. Um pequeno ensinamento para a vida. Todos nascemos filhos de 1000 pais e de mais 1000 mães. E a solidão é sobretudo a incapacidade de ver qualquer pessoa como nos pertencendo, para que nos pertença de verdade e se gere um cuidado mútuo. Como se os nossos 1000 pais e mais as nossas 1000 mães coincidissem em parte, como se fôssemos por aí irmãos uns dos outros. Somos o resultado de tanta gente, de tanta história, tão grandes sonhos que vão passando de pessoa a pessoa, que nunca estaremos sós. Esse livro é um respiro de ar fresco no meio de um monte de dúvidas e um monte de questões que a gente tem todos os dias e angústia. Ler esse livro, no momento que eu li esse livro, me ajudou muito a ver com clareza como eu podia viver mais da minha vida e deixar certas coisas para trás, de como construir relações baseadas no afeto honesto e verdadeiro é o ponto principal para você ter uma vida de fato boa, assim. Não é um livro difícil de ler, 184 páginas, só que a letra é um pouquinho menor do que a do Extraordinário. Eu recomendo que vocês leiam com calma, assim, não fica lendo na fissura, sabe? Que ele é um livro que você quer sorver todas as palavras. Eu amo, sério, é meu livro preferido da vida. Por último, um livro que eu já falei, tem um vídeo só sobre ele. Você pode ver clicando aqui. Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Ele é o mais difícil de todos, não só pelo tamanho, são quase 800 páginas, mas também pela história. É bem densa e bem sofrida em vários momentos. Ele é um dos livros mais lindos que eu já li também, só que ele é também um dos mais tristes. No meio de tanta dor, você vê as coisas que importam na nossa vida, elas são as pequenas coisas, as coisas que às vezes a gente não dá valor, as coisas que a gente não lista nas nossas conquistas daquele ano, daquele mês, porque são tão pequenas, mas que são as coisas que fazem o nosso coração pulsar mais forte, mais rápido e mais feliz. Ele conta a história de 4 amigos, Jude, o Willan, o JB e o Malcolm. E aí você vai acompanhando a vida deles, começo da vida adulta até envelhecer. E qual é o Jude, em torno dele que toda a história vai se costurar, porque o Jude é o que tem um passado mais misterioso e ninguém sabe direito de onde ele veio, as coisas que ele passou, e a gente vai sendo apresentado a essa história dele durante o livro. E eles são muito amigos. Essa é uma das coisas mais bonitas também desse livro, muito também sobre amizade, sobre como o sentimento da amizade é uma coisa que a gente precisa cultivar e se preocupar tanto quanto a gente se preocupa com outras coisas, tipo amor, estabilidade, tá bem emocionalmente. Ter amigos, não importa a quantidade que for, ter um amigo, ter vários amigos, cultivar aquilo é uma coisa que é muito necessário. Um parágrafo sobre amizade. Sentia prazer em estar na presença dos amigos e aquilo não fazia mal a ninguém. Então quem se importava se ele era codependente ou não? E de qualquer forma, como uma amizade poderia ser mais codependente que um relacionamento a dois? Por que seria algo admirável quando você tinha 27 anos, mas esquisito quando se tinha 37? Por que uma amizade não poderia ser tão boa quanto um namoro?
Por que não poderia ser até melhor? Tratava-se de duas pessoas que permaneciam juntas, dia após dia, unidas não por sexo, atração física, dinheiro, filhos ou bens, mas apenas pela concordância em seguir em frente, numa dedicação mútua a uma união que não podia ser sistematizada. A amizade era testemunhar o lento gotejar de tristezas, as longas crises de tédio e os triunfos ocasionais do outro. Era sentir-se honrado pelo privilégio de estar presente durante os momentos mais sombrios de outra pessoa e saber que você também podia ter seus momentos sombrios perto dela. Livrão. Não se acanhe pelo tamanho, mas esteja preparado para ler uma história que não vai sair da sua cabeça por muito tempo. Você vai sentir muita coisa. É uma experiência muito válida. Essas são as minhas 3 sugestões de livros que mudaram a minha vida. Contem se vocês já leram alguns desses e me contam qual livro mudou a sua vida que vocês sugerem para que eu leia. Então amanhã, domingo, 9 da noite, ao vivo, aqui no canal do YouTube. Vamos conversar, sei lá, responder perguntas, essas coisas, né? Essas coisas aí que a gente faz no ao vivo, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!